Olá pessoal da R7, o tema do Fala Brasileiro agora é segurança pública e nós estamos aqui com o Frederico Afonso, que é um especialista em segurança pública, para comentar os dados dessa nossa pesquisa. Frederico, a gente tem aqui a principal pergunta é se o brasileiro se sente seguro na cidade onde vive. É uma pesquisa nacional, ou seja, nós temos pessoas que moram em grandes capitais, nós temos pessoas que moram no interior, mas 8 em cada 10 pessoas responderam que não se sentem seguros ali no dia a dia da cidade. O que compõe essa sensação de segurança? Ela é diretamente ligada e relacionada ao índice de criminalidade ou não necessariamente? Douglas, eu penso que primeiro uma diferenciação entre sensação e sentimento. Sensação é sensorial. Então ele vê uma viatura da polícia, ele mora perto de um órgão policial, ele tem uma estrutura de segurança privada, particular, e o sentimento é aquela sensação subjetiva, que ele já foi vítima de algum tipo de delito ou a sua família. Então, quando ele tem o sentimento passado arraigado a si ou a sua família, isso vai alimentar. Segunda questão, imagens, rede social, mídia, né? Então você tem lá milhares de carros passando naquele ponto, vamos dizer aqui na cidade de São Paulo, numa das marginais, e ninguém vai filmar o que nada acontece. Mas em determinado momento, numa fração de segundo, alguém é vítima de um roubo. E é essa imagem que vai ser difundida, ou usando o termo atual, viralizada. Então aquela imagem que nada acontece, que é o cotidiano, que é a regra, ela não se perpetua. O que se perpetua é o roubo, é o furto, ou aqui, entre aspas, é a desgraça. Então, a gente é alimentado, sob o ponto de vista sensorial, diariamente por coisas ruins. Então, ele alimenta. Deve ser muito comum você ter uma resposta assim, eu não me sinto seguro, e a pessoa morar naquela cidade há 30, 40 anos e nunca ter sido vítima de nada. Porque essa imagem que é viralizada está na mente das pessoas. Está na Então, mente das quando pergunta sobre pessoas. segurança, aquilo vem à tona rapidamente. Vem filme, série, qualquer outro tipo de mídia, ela de violência, ela é alimentada, né? Você tem, a gente fala muito isso em direito de trânsito, rabo de fila. Você tem um rabo de fila quando você tem uma vítima de acidente, você tem um corpo ali no chão. Então ele faz questão de diminuir o trânsito para ver o corpo. Nós temos isso, talvez uma cultura brasileira, latina, mas é ruim. E isso é alimentado. A gente alimenta e nós vivemos hoje essa questão de vigilância, de segurança. Acredito que nunca antes na nossa história. Você que acompanha e estuda esse assunto há muito tempo, você acredita que justamente por conta dessa facilidade de difundir essas imagens, nós temos o que nós chamamos hoje de sensação de segurança piorada nos últimos anos? Eu acho que nós temos uma realidade aumentada. Eu acredito que, por exemplo, você facilitou as notificações, você facilitou os registros de boletins de ocorrência, você discutir, por exemplo, a questão da Lei Maria da Penha. Será que de fato aumentaram os casos ou aumentaram os registros? Ou ambos, aumentaram os casos e os registros? Né? Então, as campanhas preventivas também, de uma forma, acabam alimentando o assunto. Né? Passamos agora setembro, um mês amarelo. E aí o que acontece? Você fala muito pouco, de fato, sobre os casos tentantes de suicídio, porque ele alimenta aquela pessoa que tem isso na sua cabeça. Quando você traz um assunto, você retroalimenta. Né? Então, você sabe até que ponto, né, é saudável você discutir. Medidas preventivas, elas devem ser sempre discutidas. E valorizou muito hoje. Quando você vai no mercado imobiliário, tudo é uma questão assim, mas a sua casa é na rua? Mas o carro vai ser na rua? Você vai avaliar um seguro de um automóvel. Seu veículo fica na rua durante o serviço? Seu veículo ele fica na rua, na sua residência? Você mora em condomínio? Então, assim, poxa, o Brasil é um dos países que tem o maior número de blindagens automotivas. Então, blindar um carro virou um negócio de luxo. É para você ver que a coisa está estranha, né? Você acha que o brasileiro tem vivido com mais medo do que a realidade é em si ou não? Eu acho que o brasileiro ele vive o medo real dele. O real porque é muito subjetivo, principalmente a questão de sentimento. O perigo ele é iminente, a polícia não é onipresente. Você tem que trabalhar com inteligência, com monitoramento, mas você não tem isso.
fazer um paralelo, Israel é considerado um dos países mais seguros de inteligência do mundo e vide o que aconteceu num ataque inesperado. Você volta, agora a gente tem 11 de setembro, 7 de outubro, você volta a 11 de setembro, nos Estados Unidos. Então, é difícil você falar assim, olha, se os Estados Unidos foram atacados, se Israel, que é uma referência de inteligência militar, foi atacada. Coitado de mim que estou aqui, na minha vilinha, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Eu acredito que também você hoje trocou muito o que era aquele toca-fitas daquele carro, aquele objeto de desejo, daquele CD player. Hoje ele passou para um aparelho celular. Então você tem muito isso. O furto, o roubo e o furto, a grande diferença é o modo como ele ocorre, se há ou não há violência. Mas você vê muito, que eu vou falar, não existe no direito. Furto barra roubo, porque é aquele cara passando de bicicleta, a senhora com a bolsa na mão, dá o celular. Mas ele estava armado? Não, mas a senhora ficou com medo? Fui ameaçada. Então teve uma grave ameaça, ela entregou. Então, assim, essa realidade hoje, em qualquer cidade, era ruim. É você voltar algumas décadas aqui, na Praça da Sé de São Paulo, com uma correntinha. Você vai na Sé com esse brinco, você vai na Sé com essa correntinha de ouro, que hoje já não é mais objeto. Você vai com o celular, mas você põe no bolso. Então, acho que foi migrando, né? Eu acredito. O roubo a banco, eu coloco uma meia calça de mulher, né, para desconfigurar, o anonimato gera força. Hoje eu estouro um caixa eletrônico. Vai migrando, né? Isso aí é histórico. Frederico, quando nós perguntamos aqui quais são os maiores problemas de segurança que as pessoas notam ao redor dela, elas citam questões relacionadas a drogas, né? Eu não sei se necessariamente a questão envolvendo tráfico ou disputa de tráfico, ou se são pessoas ali alteradas por conta de droga fazendo furto ou para compra de entorpecente. Depois elas citam furto e roubo. Então, drogas, furto e roubo, golpe aparece aqui em 23%, ou seja, um quarto aqui das pessoas falam de golpes, apesar de que isso acontece muito no meio digital, né? O que você enxerga como principal problema hoje da segurança no país? Eu volto à sua primeira questão do que é sentimento e sensação. Eu fui vítima recente de 2 golpes na internet, mas golpes simples. Fui fazer uma compra de um travesseiro que eu achei interessante e aí recebi como se fosse um tijolo, nada, uma fronha numa língua russa, não consigo nem identificar ali a questão do remetente. Os crimes virtuais, eles são em sua maioria. Só que, por exemplo, casa de ferreiro, espeto de pau, no ditado popular. Eu fui fazer um boletim de ocorrência? Eu não fui, Douglas. R$ 120, não fui ali, não recebi, deveria ir fazer. Então, uma colega minha teve a conta do Instagram hackeada, clonada essa semana. E na conta dela foi lá, olha, tem uma amiga minha que está indo embora do país e está vendendo tais produtos. Quem quiser me manda inbox. Eu mandei. Oi, tudo bem? Esse produto tal, ela falou assim, você vai querer? Aí eu já achei estranha a forma como ela me tratou. Eu falei, vou. Então, ó, você já faz o Pix dessa conta e manda o endereço que eu vou entregar. Aí eu respondi para ela assim, mas você sabe onde eu moro? Aí a pessoa não respondeu. Eu peguei e liguei para ela, falei assim, pelo amor de Deus, sabia que o senhor me ligou, minha conta foi clonada. Mas eu não fiz, porque é uma tentativa de estelionato. Agora, por exemplo, a questão de drogas, depende muito. Eu sou criado aqui no centro de São Paulo. Então pergunta para quem está no centro, que mora aqui, que tem o seu comércio, como ele sente. A Cracolândia aqui em São Paulo começa em 89. Eu estava no 2º ano do colegial. O colégio que eu estudei fica no centro da Cracolândia. Era um dos colégios mais tradicionais, o colégio praticamente acabou. Então, esse arredor desses bairros, na faixa de corte de pesquisa, eles vão ter uma dimensão. Perguntar no Rio de Janeiro, nas comunidades, como que funciona a questão do tráfico de drogas, vai ter outro. Numa cidade do interior, pode ser que nem tanto, tem um corte. A minha percepção é que não, né? Porque quando você fala em drogas, 2 cortes, o consumo e o tráfico, né? Então, aquele que tem o seu consumo, as pessoas não reclamam do consumo, as pessoas reclamam da violência para chegar naquele consumo. Eu acredito que na percepção de furto e roubo ainda seja a maior preocupação, principalmente crimes digitais. E você tocou num ponto importante, é o seguinte, é a experiência. E é muito diferente a experiência de quem vive num lugar como São Paulo, Rio de Janeiro, de quem vive numa cidade do interior, né?
Eu acho que as pessoas de grandes centros, eles têm essa sensação ou sentimento, não sei, de insegurança muito maior. Douglas, eu sou paulistano. E fui embora de São Paulo, venho trabalhar aqui em São Paulo alguns dias pontuais, obrigatoriamente. Fui embora de São Paulo tem 12 anos. Eu sou casado com a minha esposa, que é interiorana, de onde a gente mora. Então ela ama vir para São Paulo, ama vir para São Paulo. Eu vim numa palestra recentemente, tive que cruzar pelo centro, 11h30, meia-noite, onde eu estudei a vida toda. Para mim, muito familiar. E ela ficou ali, ela falou, nossa, quanta viatura, tem praticamente uma viatura a cada esquina. Eu falei, você se sente segura? Eu me sinto, olha a viatura ali. Mas você tinha um monte de usuário ao lado, na esquina. Está ali justamente para prevenir. Eu acredito que tem muito isso, da onde você é e da onde você foi criado. Por outro lado, eu me sinto muito relaxado no interior. Pode acontecer, pode acontecer. Você tem essa energia contrária de quem está e não é, e de quem é e não está. Então, quem vem do interior, por exemplo, vai dar uma volta no domingo na Paulista, virou um ponto turístico aqui. A pessoa, ela anda, mas ela já fica um pouco insegura, com o celular na mão, mas é tudo muito novo. Ela sai de uma cidade pequena e vem para uma metrópole. Eu acredito que isso, de um modo geral, no mundo todo, quando você vai para um centro, quando você vai para uma capital, você está no interior de determinado país, você tem uma dinâmica. Quando você vai para a capital, principalmente para os chamados centros velhos, você tem uma outra dinâmica. E quem não está acostumado vai se assustar, é do corpo humano se fechar, o corpo fala, se fecha, se defende. A gente tem uma pergunta aqui, se as pessoas ficam assustadas com os casos de violência nas capitais. Aí 9 em cada 10, né? Não ficam, não tem como ficam, né? A capital é muito violenta. A pandemia serviu para você ver o tanto que as pessoas largaram, não só a capital, as capitais, como o entorno dela, né? Falando de São Paulo, a grande São Paulo. Eu percebi isso no mercado imobiliário, inflacionou muito, e as pessoas saem. O que você tem de bom no interior? Dependendo do interior que você estiver, não importa qual interior. Você tem uma sensação de segurança maior, você tem um ar mais puro, você tem menos trânsito, você tem menos violência, por óbvio. E é isso que é o mais importante. Eu falo muitas vezes para minha esposa assim, você não tem latrocínio aqui, você não tem homicídio, não tem, não importa. Ah, mas também não tem um restaurante bom. Não dá para ter tudo, qual a sua escolha? Então você vem, dá uma esticada a Campinas, você vem para São Paulo, mas muita gente de São Paulo cansou disso aqui, né? Dessa sensação. Insisto, às vezes ele tem 30, 40 anos, ele nunca foi vítima de nada, nem ele, a família dele, mas ele liga a TV, ele pega um jornal de papel, para quem ainda lê, o virtual, ele pega todas as notícias das redes sociais. Notícia ruim. E diz, eu não aguento mais essa violência, apesar de não ter sofrido. Então, ele sofre virtualmente, ele sofre por tabela. Nossa, você viu esse caso que pegaram a criança? Você viu essa idosa que foi assassinada? Não, mas você conhecia. Era perto, é aqui perto. Não, não é. Tá, mas provoca, é interno, é subjetivo. Aí vai para o sentimento. Vai. Então ele suporta. Mas a gente tem controle disso. Precisa ter uma maturidade também de você filtrar. Eu não quero mais isso. Não vou mais assistir o programa A, B ou C que prolifera notícia ruim. São escolhas. Frederico, a gente perguntou se as pessoas já foram vítimas de algum tipo de violência na cidade. 35% disseram que sim, 3 em cada 10. Isso daqui dialoga com os dados que nós temos de violência no país ou não? Eu penso que é um pouco subnotificado. Respeito à pesquisa, recebi também, vi o corte, mas quando você conversa ao meio, você acaba tendo no máximo uma proximidade de 2, 3 pessoas que foi vítima de algum tipo de golpe. Comentava uns anos na filmagem. Comentei aqui, uma amiga minha, uma conta clonada. Ela é vítima, ela em si teve prejuízo à sua imagem. Meus pais são idosos, meus pais moram na Zona Norte aqui, minha mãe já foi vítima de furto 2, 3 vezes. Vi a semana passada o pessoal forçando o portão, uma facilidade. 2 moleques chegam, levantam o portão do prédio e entram no condomínio que é monitorado, que tem câmera e tudo. Eu acredito que seja um pouco maior. Muitas vezes você não notifica. Quando você não notifica, quando você não registra, o dado não existe. Olha, você sabia o tanto de carro que é furtado aqui? Não. Por quê? Porque não tem nenhum registro. Volta lá na década de 80 e 90, estourava o vidro, levava o toca-fitas, o CD player.
Ah, eu não vou fazer o registro porque não vou recuperar. Então, a autoridade de polícia judiciária não vai ficar sabendo. Ela vai investigar como? Eu estou vendo um registro aqui, a sua rua é a mais segura. E não é. Então, a população também precisa colaborar. Quando você fala de segurança pública, a Constituição Federal, no artigo 144, que é a lei maior do país, ela fala que é dever do Estado. Mas é obrigação de todos colaborar. Então você tem que ter, você vai sentar, você vai fazer um registro. Ah, mas eu vou perder tempo. Não, você vai colaborar. Isso é ato de cidadania. Fazer um registro, você como vítima de furto e roubo, não é ato só seu. É ato da coletividade, é ato da sociedade. É obrigatório que se faça. Tem que fazer para você ajudar que outros não passem por aquilo. Quão seguro você considera o Brasil? Depende sobre qual aspecto de violência De urbana. violência urbana. Não, aí eu vou, depende. O Brasil é um país que tem índices de desenvolvimento humano de Europa Ocidental e de continente africano ao mesmo tempo. Quando você vai para o norte e para o interior do norte e para o interior do nordeste, você tem um índice, por exemplo, de homicídio a cada 100 mil pessoas muito alto. Quando você desce, quando você vai para o sul do país, você tem índices de países da Europa Ocidental. Então, é difícil você falar de um país continental. Eu devolveria a pergunta, qual parte do país? No norte, no nordeste? Não. Saiu um ranking agora recente das cidades mais violentas. Bahia tem 2 ou 3 municípios, mas os índices são absurdamente violentos. São índices superiores à guerra. Compensação, você vai para determinados municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, você não tem nenhum registro. Isso dificulta o combate? Acredito que não, porque como você tem a autonomia financeira, administrativa e política dos entes federativos, então o Estado, o ente federativo, ele consegue então fazer a sua política própria. A União acaba tendo uma competência muito secundária, ela tem a competência perante a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Mas o que acontece, eu falo muito isso nas aulas, quando você estuda a Organização Geral do Estado, não existe a figura da União e do Estado em si, existe a figura do município. Né? Você fala assim, a gente está aqui em São Paulo, está na cidade de São Paulo. Então, é a política que o município vai fazer junto com o seu ente federativo. Então, é ali que você vai ver a diferença. Você tem uma cidade que muitas vezes tem um efetivo policial de X e com uma população de Y, e uma outra cidade com uma população de Y com um efetivo policial de 2x. Porque lá você tem índices criminais maiores, você tem um outro tipo de política adotada. Você tem uma grande diferença. Isso, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, são 645 municípios. Tem municípios ali com 120, 130 mil que você tem um efetivo menor e no outro que você tem um efetivo 2, 3 mais. Área de fronteira, mais próximo da Grande São Paulo. Então, é seguro o Brasil? Depende de onde ele esteja. Dependendo de onde ele estiver. Não, não é seguro. A gente tem essa característica de continente e com uma realidade muito diferente, né? São muitos países dentro de um só sobre o aspecto de segurança pública. Você traçar uma régua padrão, no Brasil a segurança pública tem que ser assim. Você não consegue fazer isso nem no estado de São Paulo. Você tem várias características dentro do estado de São Paulo. Você tem aqui, a gente na capital, você tem a Grande São Paulo, você tem o litoral, você tem o interior, que vai fazer a divisa lá com o Paraná, que vai fazer a divisa com Minas. Então, onde? Qual é a realidade? E muda muito, muda muito. Você tem vários municípios, dezenas de municípios aqui no estado de São Paulo, que eles são policiados num turno de serviço com uma viatura. Nossa, que pouco. Não é o suficiente. Você vai ver o índice criminal lá, ele é mínimo. Aí você volta na sensação e sentimento. Né? Às vezes a população não tem noção qual é o efetivo policial ali. Às vezes vê uma viatura numa escala extra, vê uma operação, mas de fato a comparação numérica às vezes assusta. Às vezes você tem ali uma cidade com 12, 15 mil habitantes e naquele momento você tem uma viatura com 2 policiais. Aí você fala, é pouco, é muito? Não, é técnico. Aí se precisasse de mais, teria mais. Pelo menos aqui no estado de São Paulo. Frederico, para a gente encerrar, né? Você disse essa palavra, é técnico, porque depende dos índices do que acontece ali. É importante, a gente fala muito isso nas reportagens, é importante que as pessoas registrem. Né? Se for uma tentativa de golpe, se for um furto, registre essa ocorrência. Tem que registrar. Mesmo que o fato seja atípico. O que é isso?
Ele foi vítima, aqui já entre aspas, de uma tentativa de golpe. Qual o prejuízo que você teve? Você teve algum prejuízo? A sua imagem, a sua conta? Não. Eles me ligaram e falaram que tinha um cartão, que era para eu ligar, tal. Você ligou? E aí? E aí me pediram um código, eu não dei. Ah, eu não vou fazer nada. Tem que fazer. Porque alguém vai dar o código, alguém vai cair. Então você vai passar o máximo. Dá um exemplo prático. Eu fui quitar um empréstimo que eu tinha. Eu falei assim, olha, eu queria adiantar algumas parcelas, queria fazer a quitação. Liguei na central de atendimento. Olha, senhor, é isso, o valor é tanto. Tudo bem? Tudo bem. O valor vai por e-mail com esse remetente em até 8 dias úteis. Achei até que demorou. Tudo bem. Douglas, 25 minutos depois eu recebi uma ligação. Oi, tudo bem? Eu sou o diretor do banco. Aí o cara precisa ter uma visão holística da coisa. O diretor do banco não vai ligar para um cliente, sempre com o nome composto. Ah, eu sou o Carlos Alberto, diretor tal, eu vi que o senhor quer fazer tal. Se o senhor fizer por Pix, o valor que o senhor ia pagar, o cara tinha o meu valor, os meus dados, mas 20 minutos depois. Então, se o senhor fizer este valor, eu consigo tirar tal. Eu falei, ótimo, pode me mandar. Aí me mandou, e eu fazendo print de tela já sabia que era golpe. Aí me mandou, eu não respondi, me ligou ontem, sou gerente de operações e tal. Em 2, 3 minutos, eu falei, cara, um gerente não vai ligar para o cara, um diretor não vai ligar para o cara. Em 2 minutos eles já pagaram a logomarca da conta. Eu fiz o registro. No mínimo eu preciso causar um desconforto a esse infrator da lei, tentando buscar a conta dele, rastreando, bloqueando a linha telefônica que ele usa para isso. Ah, mas você perdeu tempo? Não, eu fiz um ato de cidadania coletiva, eu não posso pensar. A gente não vive isolado. O ato que eu fiz não foi para mim. Foi para evitar que alguém da minha família, que alguém da sua família, suportasse aquele golpe. Faça o registro. Faça. Sente no computador, não fica mexendo o dia todo no celular. Ponto, pega no celular, faça útil. Registre, pega o maior número de dados, está com desconfiança, já faça print das telas e ajude as autoridades policiais a investigarem e a inibirem cada vez mais. Dever do Estado e responsabilidade de todos. Artigo 144 da Constituição. Frederico, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A gente fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro. Até a próxima.